o nível de inglês necessário para você conquistar a sua vaga internacional como programador? Será que tem diferença entre nível de inglês para quem tá no Brasil e quer um trabalho remoto, ou para quem tá no Brasil e quer imigrar e morar no país? Ou talvez aquela pessoa que já tá na Europa, já tem visto de trabalho, ou seja, possibilidade de já começar a trabalhar agora. O nível de inglês dessa pessoa. Bom, nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre nível de inglês para trabalho internacional. Bora, mundanos, bora para mais um vídeo. Meu nome é Murilo, eu crio conteúdo sobre programação, tecnologia, carreira internacional e muito mais aqui no YouTube. E eu sempre tô ajudando vocês toda semana, 2 videozão, live, enfim, a porra toda. Sem enrolação, bora pro vídeo. Bom, seguinte, tem 3 tipos de casos sobre inglês para trabalho internacional. O primeiro caso é o cara que tá no Brasil, ou seja, você mundano tá no Brasil e você quer trabalhar remotamente, ou seja, continuar no Brasil, pegar um trabalho remoto para gringa, seja Estados Unidos, Europa, whatever. E esse é o nível de inglês X, ok? Tem um outro case, um outro caso, que é o quê? A pessoa que tá no Brasil e quer trabalhar para gringa, mas ela quer imigrar, ou seja, ela quer aplicar para o visto de trabalho junto com a empresa e ir morar nesse país. O terceiro caso é a pessoa que já tá na Europa, ou já tá nos Estados Unidos, já tá nesses países que falam inglês, ou já tá fora do Brasil e quer conquistar um trabalho e quer saber o nível de inglês. Eu vou explicar tudo nesse vídeo para esses 3 casos. Eu vou começar com um caso mais simples. Se você já tem um visto de trabalho, um visto de, sei lá, qualquer tipo de visto europeu, qualquer coisa, tanto para Europa, para Ásia, para os Estados Unidos, sei lá, você já mora em um país que fala a língua inglesa, ou que para você trabalhar você precisa falar a língua inglesa, mas não é o Brasil, ou seja, você já tá na gringa, já tá morando aí, sei lá, Espanha, Inglaterra, como eu tô aqui, Estados Unidos, Canadá, sei lá, você é um brasileiro que já mora fora do Brasil e você tá estudando agora programação, quer saber qual é o nível de inglês, que às vezes você trabalha com um emprego que não precisa do inglês, só que para trabalhar com tecnologia, sim, esse tipo de nível de inglês, na minha visão, tanto mais de 5 anos de experiência na Europa, com vários amigos trabalhando em grandes empresas, trabalhando em Suíça, Itália, Inglaterra, Alemanha, enfim, o que eu posso falar para você? O seu nível de inglês é o nível de inglês aonde você vai conseguir fazer entrevista, se explicar e ser entendido. Só. Ninguém vai aplicar uma prova de inglês para você. Falar, eu quero que você faça essa prova, eu quero que você faça assado. Não, você vai enviar o seu currículo, você vai passar pelo processo seletivo. Se você passar, o emprego é seu. Acabou. Não vai ter um teste de inglês. Se o cara, o recrutador, ligar para você no primeiro contato e ver que não consegue se comunicar com você, ele nem vai te passar para a próxima etapa. Então, se você for passando nas etapas e você receber seu job offer, acabou. O seu nível de inglês é esse. Não sou eu, nem um professor de inglês que vai determinar o seu nível de inglês. Quem vai determinar o seu nível de inglês é o recrutador e a empresa. Não é você, nem o professor de inglês e nem eu, entendeu? Então, assim, cara, não sei se tá bom meu inglês. Faz processo seletivo. Você já tá na Europa ou em qualquer lugar fora do Brasil, faz processo seletivo. Se você passar, parabéns. Trabalho é seu e é isso, acabou. O nível de inglês para esse caso é isso, é fazer processo seletivo, passou na entrevista, acabou. Esse é o seu nível de inglês. Se você quiser estudar inglês só para processo seletivo, para entrevistas, explicar sobre os seus projetos, sobre você, tá ok, e você conseguir passar, fechou. Foi o que eu fiz quando eu cheguei na Inglaterra, eu não falava nada de inglês, eu já tinha o visto para trabalhar aqui na Inglaterra, eu só estudei inglês para entrevistas, as perguntas de entrevistas e tudo mais, me comunicar, falar um pouquinho do meu projeto de tecnologia, só isso e já era, acabou. Eu não tinha nem feito curso de inglês na minha vida. Tem vídeos aqui eu falando sobre isso. Então, assim, esse é um dos casos e é um dos níveis que as pessoas têm assim, dúvida, qual nível deveria ter, beleza? Ficou claro? Comenta aqui embaixo se ficou claro. Tá, agora eu vou pro segundo, mais ou menos, meio difícil, menos difícil, mais difícil. Então, esse que eu falei pra vocês é o mais simples. É o que você já tá no lugar, passou na entrevista e acabou. O segundo caso é o caso que você está no Brasil, você quer trabalhar remotamente pra gringa, seja pra qualquer país do mundo, ok? O nível de inglês é parecido com o outro. É simplesmente a mesma coisa. A única diferença é que você vai estar no Brasil. Essa é a única diferença. Por quê? Você vai estar no Brasil e você vai fazer entrevista pra gringa. Só que qual que é o ponto? As pessoas acham que só porque está no Brasil vai ter algum determinado tipo de teste pro seu inglês. Não vai ter. Por quê? Porque o trabalho é remoto. A empresa, ela não vai precisar que você comprove nível de inglês, que você aplique para um visto de trabalho comprovando o seu nível de inglês. Então, o nível de inglês para ela, eles assim, don't care. Eles querem fazer o processo seletivo com você. Igual no primeiro caso. Ligou, fez sentido, conseguiu te entender, passou para as próximas etapas, foi passando e recebeu o job offer. Acabou, irmãozão. É só virar PJ aí, assina contrato e correr para abraço, meter bola para dentro e já era. Acabou, entendeu? Acabou, conseguiu. O nível de inglês não sou eu que vai determinar. Não, eu sou professor, não é ninguém. É a empresa e o recrutador. Passou pelo processo seletivo pra gringa, fez o processo seletivo, fez as entrevistas, passou. Esse é o nível de inglês. Eles te passaram porque eles viram que, porque eles precisam, o seu nível de inglês, eles entenderam que tá ok, acabou, não vai ter prova de inglês. Então, o nível de inglês necessário é esse. Ah, eu sei que vai ter gente falando, mas tem B1, tem C1, tem 3-1, quadra 1, 5T, não sei o que 1. Cara, calma. Isso é só válido pra esse último caso que eu vou explicar pra você. Porque esses outros casos, ninguém vai fazer nível prova pra você,
teste técnico pra você de inglês. Ninguém vai fazer isso. Agora, esse terceiro caso, aí sim, o buraco é um pouquinho mais embaixo e eu vou explicar qual é o nível de inglês necessário pra você. Seguinte, esse terceiro caso é, você está no Brasil e você quer morar fora do Brasil aplicando pro visto de trabalho. Porque às vezes você tem cidadania europeia, você vai sair do Brasil, vai, sei lá, pra Espanha, você já tem a cidadania europeia, você já tem um visto automaticamente ali por ser cidadão europeia, na União Europeia, e você vai procurar um trabalho como uma pessoa normal. Isso se enquadra no case 1, no caso 1 que eu expliquei pra vocês. Agora, o caso que eu tô falando é, a pessoa não tem a permissão de morar e trabalhar naquele país. Ela vai precisar aplicar para um visto com um visto de trabalho junto com a empresa. Esse é o caso mais difícil. Por dois motivos. O primeiro é questão de experiência profissional. Você vai precisar ser um cara ali sênior, um cara que tem pelo menos 3, 4 anos de experiência no mínimo no Brasil. Dificilmente uma empresa vai custear o visto, porque ela vai precisar pagar o visto pra você. Todo esse processo para trazer uma pessoa que é júnior ou mid-level. Agora, nos outros casos é mais simples, porque a empresa que tá trabalhando, contratando remotamente, se você é júnior, mid-level, sênior, pra ela tanto faz. Ela não tá gastando dinheiro pra você ir morar lá. E você que já tá fora do país e tá morando num lugar, a empresa não vai precisar pagar visto pra você. É como se fosse conquistar um emprego normal. Por isso que esses casos são os casos mais simples. E se você quer um desses casos, o nível de inglês é mais tranquilo. Agora, nesse caso que é pra aplicar pro visto, aí complica. E qual que é o nível de inglês que você precisa? Depende. Por que depende? Depende pra qual país você vai. Então, qual que é a minha dica? Dependendo pro país que você for, as leis pra aplicar pro visto de trabalho vão ser diferentes. E a comprovação do nível de inglês é diferente. A maioria dos países, sei lá, 90, 95%, se carar ali, sei lá, os 98% comprova o nível de inglês pela prova do IELTS. Então, você precisa fazer essa prova do IELTS para comprovar o seu nível de inglês. Só que tem um ponto muito importante. Dependendo do país, a nota aceita por eles do IELTS é diferente. Vai ter, sei lá, país que vai falar 6, 6,5, 7, 7,5. Não sei. Você precisa saber qual é a empresa que você tá aplicando, se você passar pelo processo, e ver qual é o nível de inglês que você precisa para aquele país. Então, sei lá, eu tô chutando, tá? Isso é uma mentira, eu não pesquisei. Vamos supor que pro Canadá, você precisa ter uma nota do IELTS de, sei lá, 7, 6. E aí, essas provas, elas colocam o nível do seu inglês. Então, sei lá, 6 significa B1. Tô dando exemplo, tá? Eu não sei esse nível. O editor pode até procurar aí, tentar achar, colocar aqui. Tem uma tabela de nível. Ah, tirei 8. Significa Blaster. Sei lá, tirei 6,5. C1, B1, A1, whatever. Então, tem o nível. Então, você vai precisar ver qual que é o nível que esse país, ele precisa que você tenha para você aplicar o visto de trabalho. E aí, como funciona esse processo? Só para explicar para vocês. O nível de inglês para fazer entrevista e processo seletivo para imigrar, não precisa. Você vai fazer a entrevista com o cara, fez não sei o que, passou. Ele vai fazer a job, ó, Gurilão, gostamos, passou. Você fala, ó, eu vou aceitar. Beleza. Aí, o que vai fazer parte do processo? Aplicar pro visto de trabalho. Aí a empresa vai falar, Murilão, a gente vai, ó, aplicar pro visto de trabalho, mundano, fazer isso e assado. Só que o nível de inglês você vai precisar comprovar, porque para aplicar pro visto de trabalho perante ao governo, a gente vai precisar dar uma comprovação de inglês. É aí que mora a questão de ser um pouquinho mais chato. Por quê? Porque você não vai comprovar o inglês pra empresa, você vai comprovar o inglês pro governo, para aquele país que você tá indo imigrar. Porque é aquele país que é a comprovação de inglês. Ele não fez entrevista com você, ele não sabe seu nível de inglês. Você vai precisar comprovar com papel. E esse papel normalmente oficial é do IELTS. Tem alguns que aceita do TOEFL, tem outras, mas o IELTS é basicamente quase aceito em quase todos os países do mundo, assim. Posso estar falando bobagem, mas 95, 90% do IELTS vai ser aceito. E aí que tá. Aí você vai precisar fazer essa prova do IELTS, que aí compõe, acho que leitura, escrita, fala, um monte de coisa. E aí você vai ter a sua nota ali do IELTS. E aí, pô, beleza, tá pedindo 6 pro governo lá do Canadá, um exemplo, tá? 6 e eu tirei 6,5. Pô, fechou, deu certo. Aí na hora que a empresa for fazer a aplicação do visto de trabalho pra você, você já tem essa comprovaçãozinha do inglês pelo IELTS, que é reconhecida pelo governo canadense. Lembrando que eu só dei um exemplo aqui do governo canadense. Eu não sei qual é o nível, não sei como funciona. Pode ser que exista algum país específico que não vai te cobrar isso. Então, por isso que eu tô falando, depende muito pra qual país, depende de quais são as leis pro visto de trabalho daquele país. Mas, no geral, você vai precisar comprovar uma provinha, por exemplo, do IELTS. Bom, esses são os níveis de inglês que você precisa para conquistar um trabalho internacional. Então, depende de cada caso. Por isso que eu fiz, assim, uma explicação breve pra vocês, caso por caso. Caso 1, caso 2, caso 3. Espero que tenha feito, assim, sentido pra vocês e tenha, assim, tirado todas as dúvidas que vocês tenham sobre inglês e nível de inglês para trabalho na gringa. E eu quero mais. Deixa aqui nos comentários se você já tem o IELTS, se você não fez o IELTS, se você quer trabalhar na gringa, se você já tá na gringa e quer conquistar o trabalho, ou quer um trabalho remotamente estando no Brasil. Deixa aqui nos comentários. Quem sabe eu faço um vídeo dando dicas de como você conseguir um trabalho pro caso 1, caso 2, caso 3. Nunca se sabe. No mais, se veja no próximo vídeo.